Não faça isso em sala de aula. Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. Este canal é um canal inteiramente voltado às questões teológicas e auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical. É um prazer muito grande fazer conteúdo que traz edificação à sua vida. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima. E temos um enorme prazer em fazer conteúdos teológicos e ajudar os professores da escola bíblica. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu lhe convido a se inscrever e acionar as notificações no sininho, para que todo vídeo que colocarmos aqui, sendo ele de assunto voltado à área acadêmica da teologia, ou sendo ele voltado aos comentários e subsídios das revistas da Escola Bíblica Dominical, você seja notificado pelo YouTube. No vídeo de hoje, nós iremos falar mais uma vez sobre EBD. Você não faça isso em sala de aula. Esse vídeo é destinado a todos os professores da Escola Bíblica. Então eu lhe convido a compartilhar este vídeo com aquele grupo da Escola Bíblica Dominical que você tem aí no seu WhatsApp. E eu tenho certeza que os seus professores serão orientados mais uma vez acerca da boa conduta do professor da Escola Bíblica. Vamos ao vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Ser professor da Escola Bíblica Dominical não é tão fácil assim como muitos pensam. Não é simplesmente chegar em sala de aula com a revista em mãos e fazer a leitura da revista e achar que está desempenhando uma boa função como professor. O professor requer ética, uma boa conduta diante de sala de aula. A educação religiosa, ela é algo que requer muita dedicação ao corpo de docentes, aos professores, principalmente numa escola tão importante como a Escola Bíblica Dominical. Eu quero aproveitar este início deste vídeo para pedir a que você assista ele até o final, que eu vou falar sobre as 5 coisas que você nunca pode fazer em sala de aula. Você que é professor, nós estamos aqui juntos para aprender. Então vamos ao vídeo de hoje, falando aqui sobre as 5 coisas, ou não faça isso na sala de aula. A primeira coisa que eu digo para que os professores não venham fazer isso em sala de aula é exatamente chegar na frente dos seus alunos e falar que não estudou a lição. Nunca diga que não estudou a lição. Em primeiro lugar, o professor precisa estudar a lição. Ele tem a semana inteira para fazer isso e ele tem que ser um professor dedicado. Nunca diga para os seus alunos que você não estudou a lição. Isso pega feio para o professor. Principalmente, acaba caindo em descrédito e o aluno, muitas das vezes, passou a semana estudando a lição e simplesmente não foi impactado com essa notícia que o professor dele não leu a lição ou não estudou a lição. Por mais que seja um assunto que você, professor, possa dominar, mas que você sempre tenha o hábito da boa leitura, não só da sua Bíblia, mas também da lição da Escola Bíblica Dominical. Esta foi a primeira, nunca faça isso em sala de aula, ou nunca fale isso, ou nunca faça isso em sala de aula. O segundo é, nunca substitua a lição por testemunho pessoal.
Nunca substitua nenhum tema da lição da escola bíblica por um testemunho pessoal seu. Por mais que seja edificante, por mais que seja impactante, por mais que seja um milagre, por mais que quase você se torne um querubim com esse testemunho seu. Mas a lição, ela precisa ser lecionada. Ela precisa ser ensinada para os seus alunos. Todo trimestre o professor recebe uma lição da escola bíblica e nesta lição existem de 12 a 13 lições que de forma sistemática, de forma em ordem e cronológica, ele vai estudando os temas daquele trimestre. E ele rompendo um único tema, parece que perde o fio da meada e os alunos não terão um aproveitamento melhor das lições do trimestre. Nunca substitua a lição por testemunho pessoal. Na sua didática em sala, você pode até pontuar um testemunho, em breves palavras, do que Deus fez, ou que Deus pode fazer, ou que Deus fez na vida de alguém. Mas que esse testemunho seja incutido, colocado dentro do ensino que você está lecionando. E nunca ocupe tempo demasiado com um testemunho pessoal seu. E nem de outra pessoa. A lição é algo que precisa chegar no início, no meio e no final com a conclusão. Então, nunca substitua uma lição ou a lição com um testemunho pessoal seu. O terceiro item é exatamente: nunca fale mal do superintendente ou do pastor local para seus alunos. O professor precisa manter a ética, por mais que ele não concorde com o superintendente, ou por mais que ele não concorde com algumas atitudes do seu pastor, ele nunca pode falar mal do superintendente ou do seu pastor para seus alunos. Isto é algo que deve ficar apenas entre a liderança da igreja e deve ser falado em reuniões específicas com o pastor ou com o superintendente. O professor nunca pode expor suas próprias opiniões sobre a atitude do superintendente e atitudes do pastor em sala de aula. Deixe para fazer isso em reuniões específicas. Isso é um caso muito sério, que você pode formar grupos contra o superintendente e grupos contra o pastor. Você acaba causando divisão dentro da igreja. Isto é algo que deve ser observado e deve ser repreendido do meio do povo de Deus. A quarta coisa que você não pode fazer em sala de aula é exatamente: nunca fale mal de irmão nenhum na frente dos seus alunos. Nunca fale mal do líder do círculo de oração, da líder do círculo de oração, nunca fale mal do líder de jovens, nunca fale mal de um aluno que faltou. A ética profissional dentro de uma sala de aula requer exatamente isso, que o professor se mantenha sempre ético e fazendo o que ele foi chamado a fazer, a ensinar a sua lição da escola bíblica. Qualquer tipo de desavença ou de opiniões contra A ou contra B deve ser falado, deve ser conversado em reuniões específicas com a pessoa ou com a liderança. Não fale mal de um aluno que costuma faltar na escola bíblica, ou não fale mal de professores que costumam faltar na escola bíblica, porque isso é antiético para o professor da escola bíblica dominical, e não só da escola bíblica dominical, mas qualquer outro professor secular, nível público, estadual ou federal. Não se deve falar mal de outras pessoas em frente à sala de aula. Isso é sério, que precisa ser orientado os professores para que não cause dissensão no meio da igreja e dissensão em nenhum outro local.
O inimigo não pode prevalecer contra as nossas vidas, principalmente contra a vida da Igreja de Cristo, porque a escola bíblica dominical é onde se forma o caráter e a boa conduta de cada crente. A quinta coisa que você nunca pode fazer em sala de aula é exatamente nunca fale mal do conteúdo da lição que está em suas mãos. Nós sabemos que muitas das vezes as revistas da escola bíblica dominical, sendo elas revistas específicas ou revistas de grandes editoras, elas vêm com assuntos que acabam se repetindo ao longo daquele trimestre. E você, como professor, eu, como professor, nunca posso mencionar um desgosto ou um desprazer para os alunos sobre o conteúdo daquela lição. Isto faz com que perca a credibilidade do conteúdo daquela lição e o aluno fica desacreditado na elaboração da revista que está em suas mãos. Então, o professor deve sempre manter uma boa conduta e uma boa ética diante de sala de aula. A sala de aula deve ser um local onde o aluno deve entrar e sair e ter obtido um bom conhecimento da palavra de Deus e ter saído com aquela sensação que o seu professor é um homem de Deus, é uma mulher de Deus e que realmente estudou a lição e que está ali vocacionado por Deus. Então este foi o nunca faça isso ou não faça isso em sala de aula. 5 importantes dicas para você, querido superintendente, querido professor, para que você nunca faça estas coisas. Vamos resumir aqui rapidinho. Primeiro, nunca diga que não estudou a lição. Segundo, nunca substitua a lição por um testemunho pessoal. Terceiro, nunca fale mal da sua liderança, do superintendente ou do pastor em sala de aula. Quarto, nunca fale mal de nenhum outro irmão ou aluno em sala de aula. E quinto, nunca fale mal do conteúdo da lição para seus alunos. Esta foi as 5 dicas que deixamos para você hoje e eu tenho certeza que você pode compartilhar esse vídeo e isso vai ajudar a muitos professores em resolver alguns problemas dentro de sala de aula. Que Deus te abençoe, deixe o seu comentário aí embaixo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu like aí, ajude o canal, o professor crescer. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo também falando sobre escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.